Então, olá, eu sou a Ana Maria do Criando Filosofando. Faremos um vídeo sobre o arremate dessa pulseira. Essa pulseira é feita no tear e tem como o fecho em madeira. Então, esse fecho aqui, vamos fazer um vídeo sobre justamente o acabamento, como que é feita essa costura, essa colocação do fecho na pulseira. Então, aqui tem essa pulseira feita no tear e nós vamos colocar esse fecho. Esse fecho é feito em madeira reaproveitável, feito por um artesão aqui em Curitiba. Então, esse será o nosso vídeo. A soltura, né, da urdidura. Então, podemos, aqui no meu caso, Então, depende muito do modelo do tear utilizado, para assim a gente ter a questão da liberação dos fios, né? Dos fios que a gente chama, esses fios aqui se chamam urdidura. Então, depende do modelo, mas nós vamos soltar os fios daqui do tear. Geralmente eu prendo com uma fita adesiva e tá solto a nossa pulseira. Então, tá solta a nossa pulseira. Bom, após tirar o fio a pulseira do tear, nós temos aqui, então, a nossa pulseira já solta, né? Solta no tear. Para isso, a gente vai ter que... Eu vi aqui que eu esqueci a agulha, ou seja, a última carreira, porque eu estava pensando em fazer mais umas. Então, ó, para arrematar essa última carreira aqui, vocês vão ter que fazer uma volta. Então, aqui eu passei o fio, eu estava no... tomar cuidado, porque daí para não desmanchar, se bem que a urdidura aqui é bem segura. Então, ó, eu vou voltar algumas carreiras para fazer a amarração dessa última carreira aqui, que eu não tinha feito. Então, é só voltar na linha anterior com a agulha. Então, voltamos com na linha anterior. Então, ó, voltamos na última linha. Então, ó, voltamos na linha anterior para fazer a amarração, para não deixar solto, se bem que essa última carreira aqui vai... Ó, então, eu fiz a última carreira da agulha aqui. Posso até fazer mais uma se quiser, para dar mais segurança, mas não precisa muita... Ó, fiz a última passada de ponto. Esse daqui eu não vou usar, mas eu vou deixar, posso até retirar da agulha, tirar essa agulha, que não vou usar mais. E agora nós vamos começar a fazer então o nosso trabalho de arremate. Como que a gente faz esse trabalho de arremate? Para isso, então, eu vou ter que cortar porque eles são duplos, esses fios, é mais fácil para eu trabalhar cortando esses fios. Então, ó, cortei os fios.
corto do lado de cá também. Então, eu corto esses fios aqui, porque o meu tear, ele... E agora, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho será feito da seguinte forma. Então, ó, cortei os fios, eu cortei cortei os fios aqui na ponta, porque eles eram duplos, né? Eles estavam duplos. Então, eu cortei. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou trabalhar com uma agulha e vou passar. Então, coloco o fio na agulha. Colocando o fio na agulha. E agora, fazendo o trabalho de costura. Então, ó, trabalho de costura é colocar o fio entre as miçangas. Então, aqui eu vou mostrar aqui dessa maneira melhor. Vou colocando o fio aqui na agulha. Vou passando entre as miçangas. Então, ó, passo entre as miçangas o fio. E assim eu vou fazendo com cada... Então, pode observar que alguns fios eu já arrematei da mesma maneira. Então, agora é só... Então, ó, colocando o fio entre as miçangas, né? Vou fazendo esse trabalho de costura em zigue-zague até desaparecer com o fio. Então, à medida que você sentir... então, à medida que você passar o fio, você corta esse fio à medida que você queira, né? À medida que você queira. Então, você achou que tá bom aqui, pronto, tá seguro o fio, corta o fio aqui. E assim eu vou fazendo em todos os fios que tem da minha urdidura. Vou ter que sumir com todos esses fios aqui. Esse é o nosso trabalho agora. Dando sequência ao acabamento da nossa pulseira, então, para deixar a pulseira com esse acabamento, colocando o fecho em madeira. Então, lembrando que esse fecho de madeira foi feito por um artesão aqui de Curitiba. É uma madeira reaproveitada, madeira de demolição, digamos assim. E aqui, então, vou fazer. Então, para isso, nós deixamos um fio na ponta, numa ponta aqui, então, vou deixar um dos fios aqui na ponta. Então, por exemplo, eu vou fazer o acabamento, deixo 3 fios para fazer esse acabamento aqui da pulseira. Então, um fio numa extremidade, na outra e no meio. Então, ó, lembrando, então, para fazer esse acabamento, nós vamos ter que fazer, pôr o fio na agulha. Então, ó, novamente, eu vou passar esse fio entre as miçangas. Então, vou fazer um trabalho de costura. Então, vou fazer um trabalho de costura que passar o fio, ó, entre as miçangas, de forma que, então, realmente ela fica meio solta, ó. Então, você tem que arrumar as miçangas e colocando e passando então, agulha entre as miçangas, de forma que faça essa amarração, ou esse acabamento desse fio também. Então, para isso, vocês vão colocando, ó, passando entre as miçangas, de forma que fique firme, né? Não, esse fio não se perca. Então, depois disso,
eu vou fazer um por um, né? Então, esse é um trabalho minucioso, que eu vou ter que fazer um por um desses fios aqui que eu tenho da minha urdidura. Então, assim, eu vou dar a sequência desses fios aqui, certo? Então, vou fazer... Bom, agora então, depois de nós termos costurado todos os fios, ter deixado alguns para fazer a amarração, eu vou colocar, então, meu feixe de madeira. Para isso, nós temos aqui um miçangão, porque esse miçangão aqui, ele é um pouco maior, para dar mais segurança também na amarração no fecho. Então, vamos lá. Colocar o fio na agulha, os fios na agulha, e fazer a costura. Isso é bem simples, basta pegar. Então, vamos pôr o fio. Só deixa eu calcular aqui, que ele é um pouquinho maior, então vamos deixar esse aqui como está aqui. Fecho nessa mesma direção. O ideal é ter 22, o ideal é ter 22 miçangas, e esse aqui tem um pouquinho mais, tem 23, então ele fica sobrando um pouquinho aqui a pulseira, né? O fecho é um pouquinho menor. Vejam, observem aqui que o fecho ele tem um defeito aqui, porque realmente ele é de madeira, digamos, reaproveitável, reciclável. Então, ele tem uma extremidade aqui. Então, vamos lá. Nós vamos colocar o fio na agulha. Então, colocando o fio na agulha. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, nós só vamos passar, como é a primeira extremidade, vamos calcular aqui, o fio está aqui, tá, então vou ter que voltar um pouquinho, ou não? Eu estou testando aqui a distância, tá? Não tá ótimo. Então, eu já passo aqui, ó, eu passo o fio sobre o orifício, né? Ponho a miçanga, coloco o miçangão, que a gente chama. Então, coloco o miçangão, que esse miçangão é o número 6. Então, ele é maior. E passo aqui, ó. Volto, passo pela miçanga novamente. E volto no mesmo... volto pelo mesmo orifício. E, ó, faço esse trabalho aqui agora de passar entre as miçangas. Então, passo entre as miçangas aqui. Puxando e faço a minha costura. Então, ó, é bom puxar bem, porque senão ele fica meio frouxo. Então, é bom puxar. É bom puxar aqui Então, é bom puxar a miçanga. E daí eu faço uma costura aqui, ó. Posso costurar, passar por aqui. Posso passar, melhor é passar 2 vezes pelo mesmo, fazer essa amarração aqui. Ou melhor, até vamos até o próximo. Aí eu estou na segunda linha. Então, vou ter que voltar para cima. Então, ó, passo aqui, volto com a minha agulha aqui para cima. Volto com a minha agulha aqui para cima. E volto. Puxo para ele ficar bem firme, né? Puxo para ficar firme o miçangão aqui.
e volto aqui nas minhas miçangas, ó. Eu tenho que ir até o próximo. Então, volto aqui. Então, eu ando até o próximo orifício, ó. Então, ando até o próximo orifício, que é esse daqui. Então, eu vou andar mais 2 miçangas. Quero ver. Mais uma miçanga só, tá? Mais uma miçanga. Ó, mais uma miçanga. Vou colocar novamente o fio sobre o orifício aqui. E pôr o outro miçangão. Então, coloco outro miçangão. Coloco outro miçangão. Passo, ó, então tá aqui. Passo pelo orifício novamente. Volto. E fecho aqui. Então, ele fica assim. Daí agora, eu vou dar uma costurada nele. Eu vou vir até o próximo. Vou vir até o próximo. Volto por baixo, por exemplo, na outra linha, ó. Volto na outra linha. Vou fazer uma costura. Volto no mesmo, ó, posso voltar até pela. Volto pela mesma. Então, voltei aqui. Fazer um arremate melhor na miçanga. Então, eu estou na linha de baixo. Vou até o fim. Vou até o fim. Passo pela outra linha. Então, eu passo pela outra linha. Aqui. Como eu sei que está na terceira miçanga, ó, vou até a terceira miçanga. Até a terceira miçanga e vou subir novamente para fazer uma como que é, uma amarração melhor, né? Um acabamento melhor, mais seguro. Passando 2 vezes pelo mesmo miçangão. Volto. Volto, passo novamente, passo pelas miçangas que estão aqui embaixo. Ó, miçangas que estão aqui embaixo. Para entrar no outro orifício. Então, venho aqui, passo novamente, passo pelo miçangão novamente, ó, para deixar eles mais firmes, certo? Você põe, às vezes, não, passo pelo outro miçangão, volto aqui, e eu vou arrematar, tá? Então, ó, eu vou fazer esse arremate aqui pela pulseira. Então, o remate sempre pela pulseira, sempre você vai cruzando, você vai costurando com os fios aqui na pulseira, assim, ó. Esse é o remate que a gente faz para terminar nossa. Às vezes é meio, ó, às vezes fica muito. Então, vamos lá, fazendo o acabamento da nossa pulseira. Então, nós temos aqui, vamos colocar, então,
mais dois miçangãos. Opa, errei. Primeiro eu coloco no orifício, né? No furinho e coloco na miçanga. Então agora eu passo novamente, então passo pela miçanga, volto e volto aqui. Então agora vou fazer, ó, volto, puxo bem e faço a costura aqui com as minhas miçangas. Já vou até o próximo furo, então vou até o próximo furo, vou até o próximo furo aqui nas miçangas, pelas minhas miçangas, subo novamente, então, ó, subo aqui, subo, pego o miçangão, passo miçangão, volto, então volto, e agora vou fazer novamente o caminho, fazer o caminho inverso, então, tento puxar bem, eu até vou fazer uma costura, então, eu vou passar pela outra extremidade para voltar. Aqui as miçangas são menores, então, quando as miçangas são menores, o fio fica mais, não desliza tão bem. Ó, puxo e vou subir. Então, vou subir. Vou subir para dar uma segurança maior na minha costura. Vou, ó, passo pelo miçangão novamente. Volto. Volto. E volto aqui atrás. Opa, deixa eu tirar esse fio aqui, tá atrapalhando. Ó, volto aqui. Volto aqui, puxo bem e vou subir. Vou ter que botar uma miçanga aqui, né? Não deu muito. Aqui. Voltei aqui uma miçanga. Voltei uma miçanga. Passo novamente aqui. Passo novamente aqui. Volto. Ai, isso aqui. Volto. E agora vou costurar. O costurar que eu digo é fazer esse arremate aqui embaixo. Então, costurar aqui é ai, que essa miçanga é tão pequenininha. Ó, essa miçanga é muito pequena. A miçanga está muito pequena. Então, como eu falei, quando a miçanga é muito pequena, é difícil de passar a agulha. Ó, passo e volto aqui para fazer uma costura. Então, ó, costura para arrematar esse meu fio aqui. Só
Como esse aqui está muito... Ó, passo aqui para arrematar o fio. Arrematar o fio. Ó, já tenho 2 furos e assim eu vou fazer com os outros 2 para terminar meu acabamento aqui da miçanga, tá? Vou pegar, usar esse fio aqui que eu tenho, usar esse fio, opa, vou usar esse fio para fazer os outros 2 furos. E assim o nosso trabalho. Então, remato aqui e vamos fazer mais os outros 2. Então, voltando aqui, então, para o arremate, então, aqui nós estamos com a pulseira pronta, feita todos os, colocado todos os miçangãos, e para o remate dos fios que ficam da urdidura, por exemplo, como aqui, você pega um isqueiro e dá uma queimadinha, tá? Então, esses são os arremates. E a pulseira está linda e maravilhosa, né? Ficou muito bonita, o acabamento aqui gostei. Então, ó, o fecho está aqui. Opa. Então, o fecho parou, ó. Fecho da pulseira. Motivo aqui seria uma folha de outono, uma folha de plátano, e essa seria a nossa pulseira feita no tear. Eu gostei desse. Então, ó, esse é o motivo da pulseira. Ficou muito bom.